Bom é estar com vocês e bom é saber que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Sim, nós estamos no esconderijo do Altíssimo e nas sombras do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos, o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio. Porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Amém, aleluia. Bom estar com você aqui, Maria de Jesus, minha cunhada amada. Estou com saudade de vocês, você e toda a família. Põe a sua máscara e vem até aqui. Não fique assim tão distante, não. Venha com a sua máscara. A gente fica longe da outra, mas a gente precisa se ver. Maria de Jesus e toda a sua família, por favor. Bem, e as demais que estão aqui comigo, já sabem. Toda oportunidade vocês têm que estar comigo, basta vocês telefonarem para 34216143, marcar um horário com a nossa secretária e nós podemos, com a nossa máscara, conversar com a distância que é determinada. E em nome de Jesus, ninguém vai estar se contaminando, porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Bem, queridos, nós estamos em Números 29. Que pressa, né? Já chegamos bem rápido no número 29. Números capítulo 29. Porque nós estamos com 3 lives, não é? Uma live às 6 da manhã no Instagram, outra live aqui no Facebook ao meio-dia e outra live no horário das 18 horas no Instagram também. Mas para novidade de vocês, a live das 6 horas da manhã no Instagram já mudou para o horário das 6h30 da manhã. Porque estava muito difícil, o pessoal está ficando muito com frio debaixo da cobertinha. E aí nós mudamos para 6h30 da manhã. E essa live daqui do meio-dia, que tal a gente mudar para as 12h30? Aí você já deu tempo a almoçar, descansar o almoço, ouvindo Deus falando conosco. 12h30, tá bom? Então, a partir de amanhã, nós estaremos aqui no Facebook às 12h30. Para poder dar tempo você se acomodar. Chega cansada, saiu e está resolvendo algumas coisas, chega, almoça e aí vem, senta enquanto descansa o almoço, ouve Deus falar através de mim. Bem, já temos aqui os nossos horários. Não se esqueça também que no YouTube estão todos os vídeos das lives. As lives têm o mesmo assunto que estão lá nos vídeos. Aí você vai para o canal da Rai Santana Nascimento, faz sua inscrição e fica ouvindo os vídeos. Eu estou aqui, com certeza, já querendo terminar as lives e deixar vocês somente no YouTube. Tenho certeza que já está chegando a hora de parar. Só vou terminar o Pentateuco, só falta um livro, que é o livro de Deuteronômio. Se Deus nos der o direito, estaremos terminando o Pentateuco. Vamos iniciar. Eu creio que daqui para domingo já estamos no Pentateuco. E aí, quando terminar o Pentateuco, nós paramos as lives e vocês ficam só no YouTube. São vídeos todos os dias. Lá tem dezenas de vídeos que eu tenho certeza que você ainda não foi ouvir. Então, já comece se acostumando a ver os vídeos no YouTube, porque, se Deus permitir, nós ficaremos somente com as lives até terminar o Pentateuco. Bem, livro de Números, capítulo 29, diz assim, falando da rotina, para se afastar da rotina diária e entregar-se, renovar-se, ter um renovo. Nós precisamos de um renovo. Essa rotina que nós temos mata a gente. Não podemos viver nessa rotina. Precisamos sair da rotina.
Deus programou muitas festas para nós. Mas festas para a gente sair da rotina, para a gente viver momentos especiais com Ele, dançando, com vestes festivas, para a gente estar alegre com Ele, se alegrando com Ele. O problema todo é que as pessoas distorcem o sentido das festas. Os israelitas têm muitas festas, festa da trombeta, festa da convocação, das décimas de uma efa, tem festas o tempo todo, mas todas as festas têm uma finalidade de aproximar o homem de Deus. Não são essas festas que vocês veem por aí, que em vez de aproximar o homem de Deus, afastam o homem de Deus. Mas Deus quer festa, mas as festas dele. E nós precisamos estar aqui aprendendo, nos 5 livros do Pentateuco estão as festas que Deus fez. E que nós não devemos esquecer. Isso aí não é do passado não, isso é do presente. Não empata, não tem nenhum empecilho para a gente fazer as festas de Deus. Do jeito que ele ensina na palavra. Não tem nada de errado. São festas muito bonitas e festas que realmente agradam o coração do Senhor. Então, nesse capítulo 29 de Números, Deus está falando sobre isso, para a gente se afastar da rotina diária e estar sempre se concentrando nele. Se renovar e se concentrar nele. Quando você faz festas para Deus, você se renova. Então, vamos fazer isso, ter sempre as festas que estão escritas na Bíblia, sendo feitas para alegrar o nosso coração e alegrar o coração de Deus. Aqui nesse capítulo também está falando sobre afligireis a vossa alma. Isso está falando em relação a jejum. Quando está falando aqui, afligireis a nossa alma. É bom que a gente possa sempre ter um momento de jejum. O jejum faz bem para o espírito e faz bem para o corpo. Porque o jejum ajuda você a desintoxicar o seu organismo. Um dia, pelo menos, comendo fruta, já vai ser muito bom para você. Você sabe que esse corpo não é seu. Esse corpo é do Espírito de Deus. Então, cuida bem dele. O jejum faz parte disso. O jejum não se faz o jejum para poder alterar alguma coisa em relação a Deus, mas porque vai servir para nós estarmos mais próximos de Deus. Não altera nada. O que Deus tem que fazer, as coisas maravilhosas que Ele faz independente de jejum. Agora, tem uma coisa que Ele faz diante do jejum, que é tirar a casta de demônios. Não se esqueça disso. Jesus falou que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, tem jejum para isso aí. Não fique aí no meio dessa perturbação, esses problemas dentro do seu lar, tanta coisa ruim acontecendo, e você não sabe se é uma casta de demônios que está perturbando o seu filho, perturbando a sua filha, não sabe se é uma casta de demônios que está perturbando o seu cônjuge. Então, você não sabe, então experimente jejuar. Porque se for uma casta de demônios, com jejum e oração ela sai. Tem aquelas terríveis que só saem com jejum e com oração. Então, não se esqueça disso. O jejum tem esse benefício de você estar desintoxicando o seu corpo também. Você passar um dia só comendo fruta vai ser um bem tão grande para a sua saúde. E o Senhor quer te dar abundância de dias. Como Ele diz, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Mas não se esqueça que, além dos benefícios no seu físico, também o jejum é uma arma que Jesus Cristo deixou bem claro, que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, pelo menos uma vez por semana, faça o jejum para expulsar essa casta de demônios que está na vida de alguém que você sabe que já usou de todas as maneiras para ver se essa pessoa se liberta e não conseguiu. Então, tenha certeza que a coisa que está nela é forte. Não é pouca coisa, não. É uma casta de demônios. Então, o jejum vai resolver. O nome de Jesus é claro que é acima de tudo. Nada pode ser feito diante de Deus se não for em nome de Jesus. Mas o jejum e em nome de Jesus vai ser a sua vitória, para você ver essa vida que está aí totalmente detonada, que você não sabe mais o que fazer. Vai ser jejum e oração que vai resolver. Em nome do Senhor Jesus. Então, aqui está falando sobre isso. Nós estamos vendo aqui sempre as repetições. O Pentateuco é cheio de repetições, porque Deus está cuidando do seu povo israelita, e Ele sabe muito bem quem é o povo dele. Tinha que ter repetições para ver se não se esquecia. Como hoje também a igreja tem que ter repetições.
Aí às vezes fica assim, por que só fala o mesmo assunto? Porque você ainda não está fazendo. Quando você fizer, Deus manda o profeta parar de falar. Então louvado seja Deus pelo nosso Deus, que está sempre lembrando o seu povo que tem que fazer. Ai de nós se ele não lembrasse. Aqui ele está lembrando também em relação aos novilhos, o sacrifício. Está lembrando também das obras que haveriam de fazer, de servir ao Senhor. Tudo nesse capítulo 29. Você vê também as referências de número 28, 15, 22, 15 a 22, números 30, números 29. Tudo aqui está falando desse assunto em relação à oferta para o pecado. Tudo aquilo que já lemos, que aqui está repetido. Então, graças a Deus que o nosso Deus é assim. Ele não deixa o seu povo esquecido do que deve fazer. Ultimamente nós estamos tendo algo tremendo para nós não esquecermos da volta do Senhor Jesus. O Senhor está permitindo situações, como se estão lembrando. Você está lembrando do que eu disse? Que nos últimos dias aconteceriam essas coisas. E eu sei que você deve estar lembrando também que eu falei que é quando estivesse próximo à segunda vinda do meu filho. Então, isso que nós estamos vivendo, esses dias diferentes, é o Senhor nos lembrando. Ele já gosta de nos lembrar. Ele já sabe que nós somos esquecidos. Quanta gente esquecida da promessa que Jesus Cristo haveria de vir. Aí agora o Senhor está lembrando a gente. Esses dias de quarentena é uma lembrança do Senhor. Ele está mesmo que Noé, toque, 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 avisando. Vai haver um dilúvio, vai ter uma arca. Vamos lá, vamos nos arrepender. O Senhor está no toque-toque de cada dia. Cada dia é uma notícia. Tem gente morrendo não sei aonde. Tem gente morrendo. Você que perde seu tempo ouvindo as notícias, eu acho melhor você ganhar o tempo dobrando seus joelhos e orando. Você já sabe que cada dia vai ter um instrumento na mão do diabo para ali amedrontar. Para dizer, olha, já está chegando aqui na sua rua. Ó, já morreu ali uma na esquina. Vai ter sempre instrumento do diabo para lhe atormentar, lhe amedrontar. Você, em vez de ficar perdendo tempo ouvindo as notícias, se cuide, ponha a sua máscara, beba seu suco de cebola, seu suco de alho, seu suco de limão, chame por Jesus Cristo, porque sem Ele nada disso vai adiantar, e vá se cuidar na oração, porque é com oração que nós vencemos, é orando que nós vemos o Senhor fazer maravilhas. Então, esse tempo todo que você amanhece o dia, em vez de ir para o lugar secreto, já vai olhar quem foi que morreu, você vai olhar aquele que dá vida, Jesus Cristo. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Dá uma olhadinha nisso aí. O Senhor mandou a gente olhar para as coisas que são de cima. O que está em cima é Ele entronizado num alto e sublime trono, com 24 anciãos prostrados em frente do trono dele, 4 seres viventes, o Senhor Jesus Cristo à destra intercedendo, com cabelos brancos que nem a neve, olhos que nem de fogo, nos seus ombros um cinto de ouro, vestes compridas, pés reluzentes como latão aquecido em fornalha. É isso que você vai olhar, é isso que você vai ver se você olhar para as coisas de cima. Vai olhar Jesus assim, tão lindo, de olhos que nem de fogo, te admirando, te olhando, te protegendo, queimando todo o mal na tua vida. Você vai olhar para o alto que você vai ver isso. E o seu Deus, aquele maravilhoso Deus que deu seu único filho, só vai ver isso. E para completar, se você olhar para dentro de você, você vai ver o Espírito Santo. Então você está bem arrumado. Jesus intercedendo ao lado do Pai. O Pai, com seu olhar maravilhoso de misericórdia, continua misericordioso e gracioso. E o Espírito Santo dentro de você. Você queria mais, né? Estamos aqui mesmo abençoadíssimos. Não temos motivo para ficar olhando notícia. Morreu um ali. Morreu outro não sei aonde. A gente só tem que interceder. Se alguém trouxer uma notícia, porque tem alguém da família, alguma coisa assim, alguém doente, aí, é claro, ou mesmo da família ou de qualquer lugar, você não precisa procurar saber, porque você já sabe o que está acontecendo. Você só tem que interceder. Nós só temos que interceder somente e prosseguir a nossa vida de intimidade com Deus, sem esquecer dos conselhos do Senhor, para olhar as coisas que são de cima. Olha para o alto. O nosso socorro vem do alto. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor.
Então, por que você está olhando para baixo, hein? O olho não para. Ainda não cansou não de ficar olhando. Deixa eu ver aqui qual é a notícia que tem hoje. Meu Deus, olha para isso. Morreu 1000 não sei aonde. Meu Pai do céu. Seus olhos estão indo para baixo, não é essa a ordem do Senhor. Os olhos é para ir para cima. Vamos olhar as coisas de cima. Foi isso que Jesus mandou. Foi isso que Deus mandou. Lá está sentado aquele que é o sim, que é o amém, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio, que é o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos olhar para ele? É isso que nós temos que fazer. Aí está tudo ao contrário, vai olhar para baixo, não para de olhar. Deixa eu ver quantos tem hoje, meu Deus, está terrível. Você já sabe que teve mais alguém, não é? Todos os dias morre pessoa, não é por causa do vírus, não. Porque todos os dias morre pessoa mesmo. Aí você só tem que interceder. Todos os dias nós temos que interceder, porque tem sempre alguém perdendo um ente querido. Todo dia temos que interceder, porque tem sempre alguém perdendo um amigo. Todos os dias nós temos que interceder, porque tem sempre alguém passando por aflições. Então, nossa obrigação é olhar para cima. O nosso socorro vem do alto, do Senhor, aquele que é acima de todas as coisas. Então, esse capítulo 29 de Números, o destaque é esse, é você sair da rotina, se concentrar em Deus, participar das festas do Senhor, que Ele não colocou festa em vão, Ele quer o seu povo alegre, e quando o seu povo está nessa festa, que foram determinadas por Ele, é mais uma maneira de se aproximar mais dEle. Foi para isso que Ele inventou as festas para o povo dEle. E não tem nada de erro a igreja fazer as festas do Senhor. Que coisa linda, não é? A gente dançando, saltando para o Senhor. É muito lindo. Vamos provar se programar para fazer as festas de Deus. Veja as festas que o Senhor marcou para Israel. E a maioria delas vai ser maravilhoso você fazer. Aqui é Números 29, agora vamos para Números capítulo 30, que são coisas poucas que temos para destacar, e por isso passa mais rápido, não é? Graças a Deus. Então, em Números capítulo 30, Números 30, o contexto deste texto revela-nos a abordagem sobre leis referentes à terra prometida. No capítulo 30, está se destacando as leis que são referentes à terra prometida, as ofertas, os votos que haviam de fazer, certo? É isso que está nesse capítulo 30. E é fácil de você ler e ver tudo direitinho. São coisas que nós não somos mais obrigados a fazer. Graças a Deus, Jesus Cristo já fez tudo isso. Ele já é a oferta suave que subiu às narinas do nosso Deus quando Ele deu a sua própria vida por nós. Então, essa é a nossa oferta maior. E hoje o nosso sacrifício é somente buscar vidas para Ele, se é que você acha isso um sacrifício. Porque Ele já fez tudo por nós. Então, aqui está nesse capítulo 30 esse destaque em relação a essas leis, a esses votos, especialmente as leis deste capítulo está se referindo às mulheres. O destaque mais são as mulheres. Assim, elas estavam assim com várias situações que eram determinadas como por exemplo, por seu pai e por seu marido. Ela tinha, se fizesse um voto, aí o marido, ele poderia desfazer aquele voto. Então, são leis em relação às mulheres. Se a mulher fizesse um voto, o pai podia desfazer. No início do voto, ela tinha que comunicar a seu porque a mulher sempre está debaixo de autoridade. Quando não é o pai, quando o caso é o marido. Então, ela não podia fazer um voto sem estar falando com o seu marido, sem estar falando com o seu pai, se ela não era casada. E aí, ele que determinar se aquele voto seria mesmo para ser feito ou não. E até hoje nós vemos na Nova Aliança, quando o apóstolo Paulo fala em relação à mulher, resolver, tipo um voto, né? Ela marcar com Deus uma semana de oração. Digamos que uma esposa ou um esposo, tanto faz, um dos cônjuges. Mas aqui nós queremos destacar o caso da mulher, que se tiver para fazer um período de uma semana de oração e o marido disser não, ela não vai fazer. Então não pode, ele ainda continua sendo válido isso.
Se o projeto da mulher passar 21 dias orando, o marido dizer, não, minha filha, não. Ela não vai fazer. Ela vai orar no normal, mas aqueles dias tirados especialmente, se desligando de tudo, para ficar só lá, só num canto orando, em um sítio, numa chácara, sei lá, em algum lugar especial, 21 dias, um mês, não pode, se o marido disser não. Então, essas leis que estão sendo determinadas aqui, para as mulheres ter sua posição, saber que não pode fazer nada nem para Deus se o seu cônjuge não apoiar. E nem o pai também, se for solteira, também se o pai não apoiar. E no caso dos votos da mulher, se o marido apoiasse e chegasse a determinado período, ela não pudesse cumprir, ele poderia fazer no lugar dela, porque são dois, uma só carne. Também estava liberado assim. Os votos que eram feitos por as mulheres. Aqui está se tratando de votos em relação às leis sobre esses votos que eram feitos pelas mulheres. Já tinha que estar com essa determinação de deixar o seu marido ou seu pai interferir na sua decisão de votar. A filha solteira poderia ter o voto anulado pelo pai. E a esposa poderia ter o voto anulado pelo esposo. A legislação era para ser utilizada pelos responsáveis, pelo cartório de Israel na terra prometida. Já havia essa situação de muito tempo, não é da agora que a gente fala de leis, de resolver as nossas causas, que a gente não pode brigar com o irmão e querer levar a causa para a justiça. Novamente aqui nós podemos entrar nesse assunto. Você briga com o irmão, não é nem para brigar, e aí você briga e depois ainda leva a causa para os incrédulos resolverem. Não é nem para ter problema de desavença com os irmãos. É quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Mas se você resolveu sair do espírito e ir para a carne e ter problema com o seu irmão, leva para o seu apóstolo, para a sua apóstola resolver essa situação. Não vá lá para o delegado, não vá lá para o juiz, para o advogado lá fora, que é um crédito, que vai ser uma vergonha. Chegaram dois irmãos em Cristo Jesus lá fora, buscar advogado, buscar juiz, para resolver causa de dois irmãos em Cristo brigando. Então, isso aí, já passou esse assunto, já comentamos, e aqui, novamente, nós estamos achando outra oportunidade para comentar sobre isso, quando está se falando que havia já essa situação em Israel. A legislação era para ser utilizada pelos responsáveis, pelo cartório de Israel na terra prometida. Já tinha essa maneira de se resolver as questões. A nação é teocrática, Deus é o rei de Israel, mas Deus tem as pessoas, nós sabemos que não eram as pessoas ímpias que resolviam, mas tinha dentro do seu povo, no meio do seu povo, os seus líderes, seus sacerdotes, para resolver essas questões. Então, não é diferente hoje na igreja. Tem problemas entre irmãos? Resolve a questão no meio da igreja. Vai para o apóstolo, vai para a apóstola, vai para o seu bispo, sua bispa, porque é uma vergonha nós, como filhos de Deus, chegarmos diante dos ímpios com problemas uns com os outros. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. No capítulo anterior já falamos sobre esse assunto e aqui novamente mais uma chance de tornarmos a falar. Bem, esse é o capítulo 29 e 30, que já fizemos comentários, não é? Estamos fazendo comentário, e como tem pouco destaque nesses capítulos, então nós podemos fazer o comentário do 31 também, não é? E vocês, qualquer dúvida, já sabem que vocês podem estarem somente procurando uma ajuda, se precisar. Eu já disse a vocês que o telefone é 34216143. Eu creio que está sendo ótimo vocês pegarem a Bíblia e ler 3 capítulos por dia. Então, quando for um capítulo que não for comentado todo o assunto, só basta você ver onde foi que teve a dúvida. E onde tiver a dúvida, nós estaremos juntos para resolver. O Espírito Santo em primeiro lugar, e nós estaremos com a ajuda dele, vendo o que é que precisa ser comentado. No capítulo 31 de Números,
Aqui nós temos a vitória dos israelitas sobre os midianitas, cuja destruição se fez necessária por serem fonte de prevaricação, moléstia e infecções para o povo de Deus. Os midianitas, o Senhor deu a vitória ao povo de Israel sobre os midianitas. Você lembra daquelas confusões que teve, por causa de Balaão? Balaão estava no meio, o profeta, Balaque, que era o rei dos Amonitas, que se juntou aos midianitas. É a história que já passou. Então, por isso que nós estamos passando rápido, porque aqui só é apenas para relembrar. Por conta daquela confusão toda, daquelas guerras todas, daquelas batalhas todas, aí nós vemos aqui no capítulo 31, mostrando que a vitória dos israelitas foi sobre os midianitas. E por que teve essa vitória? Porque os midianitas foram perversos, queriam detonar Israel, e Deus não ia permitir o inimigo fazer isso, exceto quando Israel está com problemas com Deus. Mas se ele estiver arrependido, como nesse período aqui estava, então Deus já não deixa o inimigo prevalecer. Então Deus deu vitória para os israelitas. A terra de Midian se estendia ao sul de Canaã. Então, lembrando que Midian veio de Quetura e Abraão, não é? Você não pode deixar de esquecer o que já estudamos. Voltamos para Gênesis e sabemos que Midian foi filho de Abraão com Quetura, sua segunda esposa, que está registrado lá no livro de Êxodo. E aí, nós vemos que esse Midian gerou esse povo, os midianitas, que, infelizmente, mesmo sendo da parte de Abraão, sendo um filho de Abraão, sendo esse povo gerado através de Midian, filho de Abraão, infelizmente eles se tornaram inimigos de Israel. E aí muitas lutas e muita vitória de Israel contra eles. Deus nunca vai deixar os inimigos prevalecer sobre Israel. E aqui nós vemos Canaã, eles ficavam, a terra de Midian se estendia até o sul de Canaã, bem próximo, né? E mais grandes grupos de midianitas se deslocavam. Eles não ficavam só ali em Midian, mas eles se deslocavam em busca de pastos verdejantes. E nisso eles também estavam ligados ali na proximidade de Canaã, buscando pastos, rebanhos, dos seus rebanhos. E foi assim que Moisés, quando Moisés saiu do Egito, encontrou os midianitas por ali, porque eles estavam sempre se aproximando de outros lugares em busca de alimento para os seus animais. Os midianitas foram sempre amargos e inimigos, não foram pouca coisa não. E Balaão morre não como um justo, como ele falou de uma maneira hipócrita, que na verdade esse profeta foi um profeta que realmente foi uma vergonha para Israel, dizendo-se profeta de Deus e fazendo negociação da unção dele, da missão dele profética por bens materiais. E eu já disse a vocês, cuidado que nós estamos num tempo de profetas e profetisas, esse tempo, que Deus diz em Atos 2,17, filhos e filhas profetizarão, mas tenha cuidado com as Balaãs e tenha cuidado com os Balaões, que são aqueles que estão em busca de fama, querendo ser famoso e querendo dinheiro. Então tenha cuidado, que eles se vendem. Aí você diz, esse assunto aqui, eu queria uma palavra do Senhor em relação a esse assunto. Digamos, em relação à prostituição dos jovens. Os jovens se prostituem, aí, claro que vai ter sempre aquele grupo de jovens que não querem santidade, aí vem para um balaãonita, um balaão desse, e vai dizer assim, o que você acha em relação à prostituição? Qual é a palavra da parte de Deus para nós? Aí um profeta falso como Balaão, que vocês já viram aqui nos capítulos 22, 23, 24 de Números, ele vai fazer o seguinte, ele tem interesse de ter fama, vai ter interesse de ter uma boa posição na terra, ter bens materiais, e ele acha uma boa oferta do jovem, a oferta já sabe, o jovem aderindo ele, fazendo eles ficam famosos, e eles querem ter fama. Então ele vai buscar um profeta desse nível, que diga, não tem nada não, o jovem se prostituir, principalmente os homens. Como é que pode um homem ficar sem se prostituir?
Deus não vai ligar para isso não, porque Deus sabe a necessidade de um jovem. Já pensou um adolescente com todo aquele potencial, cheio de hormônios, e não ter um casozinho, um jovenzinho não ter aquele casozinho com aquela menininha lá que está facilitando para descarregar as glândulas? Isso é o profeta, os balaões desse tempo, viu? Estão assim de jovens atrás deles, porque eles dizem, não tem nada não. É uma descargazinha, não tem problema não, uma masturbaçãozinha, uma prostituiçãozinha. Fique sabendo que é profeta falso, porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que quer santidade, ele quer os jovens puros. Então, tem escape para isso. Se o profeta for da parte de Deus, ele vai dizer não. Quando Deus pede algo, ele capacita o homem para fazer. Quando Deus pediu para os jovens serem santos, tanto a menina como o menino pode ser santo. Porque essas glândulas que são carregadas, que dá essa necessidade do ato sexual, elas se descarregam na menina através da menstruação. Deus já deixou assim. Agora, por que elas vivem aflitas? Porque fica olhando o que não deve. Fica olhando quem está se abraçando lá, para se estimular, fica olhando as revistinhas, fica olhando as novelinhas. Por isso, mas Deus deixou tudo pronto. A menina está ali já naquela fase difícil, a menstruação e já está para vir, aí ela fica naquela aflição, aí pronto, a menstruação vem e se acalma. Aí ela tem mais um mês para estar ali administrando aquela situação, vencendo no nome de Jesus, até chegar o dia do casamento. O rapaz, a mesma coisa, ele tem a ejaculação noturna que Deus deixou na natureza humana, já o descargue das glândulas, até chegar ao casamento. Agora, por que está esse mundo desse jeito de prostituição, de todo tipo de imoralidade sexual? Os jovens vivendo a sua vida de qualquer jeito, não é somente jovens, mas estou destacando no momento os jovens, que tem um potencial maior na área sexual. Aí chega um profeta desse, é o tal, ele cria fama, todo mundo quer ele. Porque ele diz somente aquela coisa de receba aí, receba, receba, e aquela emocional toda, e fica os jovens ali, aquele momento, recebendo, recebendo. Quando sai dali, não tem doutrina, não tem uma palavra, eles não sabem o que é que Deus fala sobre o que eles estão passando, porque a palavra não vem, para poder não ofender, para poder não ficar sem fama. Então tem que estar falando a favor. Não, meus filhos, Deus está entendendo isso. Deus está entendendo você fazer isso. Deus não está se incomodando, porque Deus sabe a necessidade de vocês. Aí esse profeta fica famoso quando diz assim, quem é o profeta que vem? É o profeta tal. Porque ele vai fazer isso, amaciar o ego. É um Balaão todo. E pode ser uma profetisa, uma Balaã todinha. Que é aquelas profetisas que fazem a mesma coisa. Chega no meio ali da juventude, aí está provando tudo. Vocês são jovens, Deus entende. Deus entende tanto que deixou o escape. Ele entende tanto que deu ejaculação noturna para os jovens. Ele entende tanto que deu menstruação para os jovens, para elas estarem assim, descarregando as suas glândulas e no poder do nome de Jesus se conservarem puras, virgens até o casamento. Deus não deixou uma membrana no corpo da mulher para ela se guardar em vão. Tem propósito isso. Os casamentos são destruídos porque nós quebramos princípios, anulando aquilo que Deus acha de certo, que Deus diz que é certo, nós dizemos que é errado. E os casamentos se desfazem. Porque se não valorizou os princípios, se casa sem estar cumprindo o princípio, Satanás vai junto. Então a gente vê a derrota, por mais que a gente lute, está vendo casamento se desfazendo, porque já foi junto com o diabo. A não ser que confesse o pecado, mesmo assim vai sofrer a consequência. Nós sabemos que pecados perdoados não isenta a consequência do que vai sofrer, mas já é mais aliviado quando confessa. E pior é aqueles que chegam no altar, considerando que estão santos, não confessam nada para seus líderes, vão para dentro do casamento, naquele pecado, porque teve uma Balaã, ou um Balaão que disse, não tem nada não, meu filho, isso é esse pastor que é radical, isso é essa bispa que é radical, isso é esse apóstolo que é radical, isso é besteira. Aí vai o Balaão, do mesmo jeito do Balaão aqui, que vocês estão estudando, se vocês estiverem me acompanhando, estão sabendo do que eu estou falando. E vai fazer essa mesma miséria. E quando o Balaão achou que era pouco, ele ainda investiu com conselhos malignos no meio do povo de Deus. E isso gerou essa confusão toda. E aqui Deus deu vitória para os midianitas, para Israel, matou
foi morte total, foi derrota total para eles, porque eles estiveram fazendo essas coisas, se meteram com o povo de Deus, foram para a imoralidade sexual, tudo a conselho de um Balaão, que hoje em dia pode ser uma Balaã ou um Balaão também, fazendo a mesma coisa. Aí você me mais sobre Números 31 e as dúvidas, que aqui não dá para falar nenhum texto, mas está tudo aqui anotadinho. Eu não fico brincando, não. Nas madrugadas o Senhor me acorda e eu faço as anotações de tudo aquilo que é necessário ser dito. Então eu tenho tudo que eu preciso dizer, só preciso do tempo. Como não tem tempo, vocês me procurem se estão interessados realmente a conhecer a Deus. Porque o nosso propósito é estudar a palavra, estarmos aqui desde Gênesis, já estamos agora em Números, vamos para Deuteronômio. A nossa intenção é somente conhecer a Deus. Porque o profeta Oséias já deixou escrito em capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está conhecendo o mesmo Senhor? Já sabe quem é o seu Deus? Se não está, se aprofunde na palavra que você conhecerá a cada dia. Não recue. Nós estamos com 3 capítulos diários e ainda temos a chance de estarmos junto com vocês conversando sobre esses capítulos e Deus sendo conhecido entre nós, para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus, louvado seja ele para sempre, porque eu tenho certeza que nós estamos em uma nova dimensão. Voltaremos aos templos quando eles se abrirem em uma nova dimensão. Com certeza, os Balaões e as Balaonitas estarão sendo detonados, porque nosso Deus não vai deixar que continue profetas e profetisas falando contrário à sua palavra. Nós estamos conhecendo o Senhor para falar a palavra como ela é, para nós estarmos falando a palavra do jeito que sai da boca de Deus, não a palavra de Deus distorcida para causar males à igreja do Senhor. Quanto atrofiamento no meio da igreja por causa de profetisas que estão iguais a Balaão e de profetas. E eu peço perdão, meu Deus, por qualquer dia que eu falei alguma coisa que não foi na palavra, e no dia que eu detectar aqui nessas leituras que estamos fazendo, a parte onde for que eu falei que não foi Deus falando, eu direi a vocês, porque eu tenho um compromisso. Eu sei muito bem que eu darei conta de cada palavra que eu falar diante de vocês, que eu disser que é Deus que está falando e não for Deus. Eu tenho que ter certeza que é Deus que está falando. E por isso eu tenho que ter compromisso com Ele a cada madrugada, buscando dele tudo aquilo que Ele tem para dizer para vocês. E na hora que eu sair de um pouquinho daquilo que não seja o que Ele quer, tenho a certeza que o Espírito Santo vai me mostrar e eu vou confessar a vocês, olha, essa parte que eu falei foi de mim mesma. Não se esqueça que eu sei que é o meu Deus, sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Então, eu tenho um compromisso com a palavra, na hora que eu detectar, só vai bastar o Espírito me mostrar, olha, você falou isso aqui, que não fui eu que falei, e imediatamente eu confessarei diante do Senhor e confessarei diante dos homens. Porque eu tenho certeza que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, prossigamos em conhecer o Senhor. Não se esqueça, ainda temos hora das 18 horas. E às 18 horas será mais um capítulo. E em nome de Jesus nós estaremos a cada dia num conhecimento do grande e poderoso Deus. É tudo que Ele quer para nós. É que sejamos aquele que o conhece. Seus filhos precisam conhecê-lo. Beijo no coração. É muito bom estar com vocês. Amo vocês.